Bom dia a todos. Tá, só relembrando, né? Ontem a última coisa que a gente falou foi, na verdade, a única coisa que a gente falou foi do teorema da unicidade. Eu estava dando uma olhada nos materiais que eu tenho aqui no meu PC. Eu encontrei isso aqui, tá? Isso aqui eu vou falar só de forma introdutória. O assunto ele introduz um pouco da maneira como eu fiz, né? Porém, ele não utilizou a mesma lei que eu usei. Ele usou essa lei. Se a gente observar, essa lei aqui, eu não posso colocar o 1, né? O 1 não pode fazer parte do domínio, porque ele vai zerar esse denominador. Então, foi o que ele fez aqui, né? Ele quer que esse x seja próximo de 1, né? Já que é um ponto que não faz parte do domínio. E ele quer ver o que acontece. Então, ele começou do zero, né? A distância do 0 para 1 é uma unidade. E, no caso, essa distância é o meu delta. E ele afirma, né, que esse limite dá 5. Né? Então, ele foi aproximando aqui. Pegou x igual a 0 inicialmente, depois fez x igual a 0,25, depois 0,5, 0,75, e foi aproximando o máximo do valor 1. E esses foram os resultados que ele obteve, né? Essa aproximação aqui é pelo lado esquerdo, né? Porque são valores, né? Essa aproximação que ele faz aqui são valores menores do que 1. Ele também faz aqui para valores maiores do que 1, né? Ele começa do 2 e vai reduzindo até o máximo que ele pode, né? E dos dois lados os valores as imagens, né, vão se aproximando dos 5, né? Tanto pelo lado esquerdo, vai se aproximando dos 5, né? À medida que esse x se aproxima do 1, como do lado direito, né? Aí no caso aqui a ideia do que eu tinha dito, né, e teorema da definição, a ideia é o seguinte: se a gente olhar, por exemplo, sabemos que a imagem se aproxima do 5, mas do 3 para o 5 são 2 unidades, esse seria meu epsilon. E para esse epsilon eu consigo um delta. E esse delta, no caso, é a distância do 0 a 1. Então, para o epsilon do 2, né, valendo 2, que é a distância do 3 por 5, eu vou conseguir um delta de 1, que é a distância do 0 por 1. Então, é mais ou menos essa ideia aqui, essa que eu acabei de falar por último, da definição. Só relembrando um pouco Então, quando um limite ele ocorre, é porque para todo epsilon, né, ou seja, quando imponho uma distância nas imagens, eu consigo, né, que aqui está dizendo existe um delta, né, significa que eu consigo uma distância no domínio, de tal maneira que quando x está próximo de A, o f de x está próximo de L. Esse seria o significado. Esse primeiro epsilon aqui, como ele é acompanhado desse para todo, então significa que esse epsilon é qualquer. Ou seja, você pode pegar o menor que você queira, o menor que você possa imaginar. E você pegando o menor possível, se você conseguir um delta, é porque, de fato, quando isso se aproxima
e o limite vai existir. Essa é a ideia. Aí o teorema da unicidade, a gente abriu essa definição aqui para os dois limites, né? Aí definimos um delta que garantia a aproximação para as duas funções, e a gente mexeu nisso, né? Fez alguns malabarismos algébricos, e chegamos à conclusão que o L1 tem que ser igual ao L2. Tá? Essa era a ideia do teorema da unicidade. Tá? A partir de hoje, a gente vai falar das propriedades. Só um minuto, eu volto. Muito bem, voltando. Sim, o livro que eu exibia, né, que foi a pergunta do Arturo, esse livro é um dos livros que eu sigo. Eu não sigo tudo dele, ele é um livro assim bem completo, ele fala muito, ele dá muita informação. Mas é esse livro aqui, tá? Eu posso colocar o PDF dele que eu tenho, né? Lá no Cigar para vocês, tá? Ele é um excelente livro para estudar, eu ponho lá. Muito bem. Então vamos voltar aqui, né? Só retomando, hoje a gente vai ver algumas propriedades. Então, vamos ver aqui. Vamos tomar FG, funções, tá? Esse aqui é o domínio das duas, né? Domínio tanto de F quanto domínio de G são idênticos, tá? E é um intervalo que não tenha o valor A. Além disso, o limite de F, quando x se aproxima de A, é L. E o limite de G, quando x se aproxima de A, é M. Ou seja, tanto F como G, né, o meu domínio está se aproximando do mesmo elemento, que é justamente esse cara que não está no domínio. Aí vem a primeira propriedade. Se eu somar, né, as duas funções, e se eu aplicar o limite fazendo x indo para A, então isso vai dar o limite da F, que é L, mais o limite da G, que é M. Que essa propriedade a gente normalmente enuncia. O limite da soma é a soma dos limites. Eu não sei se eu desenvolvi a demonstração dela. Deixa eu só olhar aqui. Bom, essa aqui foi a demonstração que a gente fez na aula anterior. Aqui eu coloquei... Segue a ideia da demonstração do teorema da unicidade. Significa... Deixa eu ver aqui... alguém pode explicar o que é I menos A? Já eu volto para cá. Bom, o I menos A, o I é um intervalo, tá? Porque a gente está estudando funções desse tipo aqui. A gente está estudando funções desse tipo, né? Onde o meu domínio ele é um intervalo, né? Não necessariamente são todos os reais o domínio.
e eu não tenho interesse que o A pertença a ele, porque a priori a gente quer saber o que acontece quando o X se aproxima do A, tá? Essa é a ideia. Muito bem. Bom, me diz só uma coisa, essa demonstração que a gente fez ontem essa demonstração que a gente fez ontem do teorema da unicidade, ela ficou clara ou ainda existe passos duvidosos assim na mente de vocês? Tá tranquilo? Certo. Ok. Ok. Tá. É, deixa eu ver como é que eu vou. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer isso. Eu preciso fazer pelo menos uma delas. Tá, eu vou abrir um editor aqui, qualquer, e vou construindo mais ou menos a ideia, tá? Que eu não fiz aqui, mas eu preciso mostrar, pelo menos a primeira, né? A primeira demonstração é interessante se fazer. Então, deixa eu abrir aqui. Bom, então, só retomando, né? Ele diz que o limite, deixa eu ampliar aqui. Tá bom o tamanho? Ok. Então, o teorema diz assim, né? Eu vou botar assim entre parênteses, porque esse editor é um pouco limitado, ele não tem todas as funções assim, né, que o Word tem, ou o overleaf. O overleaf é porque demora, tem que compilar, e aqui não, é mais direto. Então, eu vou considerar primeiro o limite, x está se aproximando de A, tá? De f de x, e ele afirma que isso é L. Tá? Esse era o primeiro limite. O outro limite que ele dá é o limite, né, no teorema, x também se aproxima do A, sendo que agora é do g do x, e isso dá m. Não sei se vocês está dando para entender, né? Esse x aqui que eu coloquei entre parênteses, na verdade ele fica aqui embaixo. Ok. Aí eu pergunto, como é que a gente escreve a definição dessa primeira, né? Esse limite existe e dá L. Tá, ok. Aí a pergunta é, tá, e qual é a equivalência disso, né? Então, isso aqui é a mesma coisa, ou seja, se somente se, quem lembra? Ninguém? Bom, é, vamos só relembrar aqui. Na primeira definição ele diz assim, ó, quando o limite existe, né,
e a gente escreve ele, né, que é o que está escrito aqui. Isso equivale a, para todo epsilon, isso é a definição, maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que essa distância, quando é menor do que delta, implica que essa distância é menor do que epsilon. A gente vai escrever, né, vai escrever essa mesma definição aqui para as duas, tanto para a primeira quanto para a segunda. Então, reescrevendo para a primeira, como é que fica? Isso. O f de x, ele se aproxima do L, né? E o g de x se aproxima do m. Isso está dito aqui na primeira propriedade. Ó. O f de x, ele se aproxima do L e o g de x se aproxima do m. Aqui que a primeira propriedade diz, se eu somar isso, se eu somar esse limite, vai dar... o limite dessa soma vai ser a soma dos limites. Essa é a primeira ideia. Então vamos escrever aqui, né? Como eu falei, esse sistema aqui tem um limite, então a gente vai escrever mesmo, né? Então para todo o epsilon eu vou botar o E mesmo. Para todo o epsilon, tá? Maior do que zero, existe o delta, eu vou botar D. Sendo que como eu estou trabalhando aqui com o f de x, então aqui eu vou colocar para todo o epsilon 1. Existe um delta 1, tal que a distância do x até o A, quando for menor do que delta 1, isso vai implicar que a distância do f de x para o L vai ser menor do que o epsilon 1. Deixa eu só colocar aqui os parênteses. Tá tranquilo até aí o que eu escrevi? Ok. E para esse, né? Para o g de x, como é que a gente escreve? Então, diga aí para mim. Do mesmo jeito, perfeito. Qual é a única diferença? Que aqui eu escrevi um epsilon e um delta, né, referente a esse limite. Aqui não necessariamente são os mesmos. Isso. Vou escrever epsilon 2 e delta 2. Então vamos lá. Para todo epsilon 2 maior do que zero, existe delta 2 também maior do que zero, tal que quando a distância do x para o A é menor do que delta 2, então isso implica que a distância do g de x, que no caso a função aqui nessa segunda é o g, para o m é menor do que epsilon 2. Não é assim? Tranquilo, né? Ok. Agora, a gente... Vamos só olhar aqui o que a gente quer. Vou fechar essa... Ah, não, aqui não posso fechar.
O que na verdade ele fala, né, na propriedade? Ele diz que o limite da soma, né, é a soma dos limites. Ou seja, olhando para o que a gente escreveu, eu escrevi dois limites separados. O que isso significa? Eu tenho que arrumar uma maneira de unir eles. E a pergunta como é que qual seria o primeiro passo para eu unir essas duas expressões aqui, né? Quem sabe me informar? Mesmo domínio. Perfeito. Então, qual é o cara que controla essas distâncias dos elementos do domínio? Muito bem, eu tenho que escolher um delta para os dois. Eu tenho que arrumar um delta. Muito bem, já foram respondendo, né? Eu tenho que arrumar um delta que garanta a aproximação dos dois. Aí, qual é o melhor delta? O menor deles. Deixa eu só mostrar aqui a razão que eu expliquei no teorema da unicidade. É esse aqui. Aqui no teorema da unicidade, né, só retomando, também a gente precisou, eu tinha aqui duas expressões, era aquela mesma escrita praticamente, né, a diferença é que era a mesma função e inicialmente foi feita a suposição que os limites eram diferentes, né? E a gente chegou que esses dois limites tinham que ser a mesma coisa. Então, para garantir essa aproximação aqui dos dois, a gente teve que garantir um delta para os dois. Aí aqui eu fiz um desenho, né, só para mostrar isso. Então, se eu pego eu fiz a suposição que delta 1 é um intervalo menor, e se a gente observar o x que está dentro desse intervalo, né, limitado pela distância delta 1, ele também está dentro do intervalo limitado pela distância delta 2. Consequentemente, se eu pego o mínimo, o x ele acaba abraçando os dois intervalos. Agora, se eu me limito na distância de delta 2, possa ser que eu pegue um x fora desse intervalo, que eu não sei se ele vai garantir a aproximação para o L1, né? Tudo que é 1 é relacionado com esses 1s aqui, esses índices. Então, a gente pegando o mínimo, né, todos os x que estão aqui dentro desse intervalo menor, automaticamente estão dentro do intervalo maior. Então, essa é mais ou menos a ideia, né? Quanto mais próximo de A, né, mais próximo o f de x vai estar da imagem, né, proposta. Então, da mesma forma, né, então, o próximo passo é considerar um delta como sendo o menor entre o delta 1 e o delta 2. Com isso, com esse delta aqui, né, se eu substituir esse delta pelos dois, eu garanto a aproximação tanto do F para o L, como de G para o M. Tá? Deixa eu ver. O Isaac falou, é o mínimo delta, exatamente, é o mínimo. O Arturo perguntou se é o mesmo delta para os dois, né? É exatamente isso. Aí o Christian, no caso eu pego o módulo da diferença para o delta mínimo e o módulo da soma para o delta máximo. Não necessariamente, eu acho que você não precisa fazer isso nesse caso aqui. Não dá para fazer isso porque os deltas, eles são os caras que impõem a minha limitação. Então, eu defino aqui uma distância. Se eu faço a operação com esses deltas, eu não sei se vai dar um intervalo que vai me garantir convergência.
A ideia aqui é impor uma distância nas imagens e conseguir uma distância no domínio. Então, essa distância no domínio, ela depende dessa distância das imagens. Então, significa que não necessariamente eu tenho essa liberdade que você colocou aqui de fazer essas operações com esses deltas. Tá? Por isso que você não pode impor assim uma operação. Né? O que você pode impor é, bom, eu sei que existem dois deles, né? Tem esse e tem esse. O que você pode fazer é pegar um deles. Aí, no caso, a gente já discutiu ontem, né, que o menor deles garante a aproximação dos dois limites. Isso, isso. Você só nesse passo aqui, você só compara os dois e pega o mais conveniente. É isso. A ideia é encurralar, né? O limite a gente quer a aproximação. Então, é natural que a gente pegue essa tendência de sempre o menor intervalo, né? Para o limitante do domínio, né? A gente quer que o x esteja próximo o máximo possível do a. Aí, consequentemente, a gente sempre pega o menor, né? Naturalmente. Se a gente pega o maior, aí é como eu falei, né? Pode garantir a aproximação de um, mas para outra, né? Pode ficar a desejar. Muito bem. E se isso acontece, né? Se eu tomo um mínimo, aí o que isso implica? Implica que essas duas informações são válidas. Então aqui eu já vou aproveitar, né, isso acontece, né? Essa distância aqui fica próximo do epsilon 1 e essa distância aqui também fica, desculpe, não é próximo do epsilon 1, desculpe. O f de x se aproxima do L e o g de x vai se aproximar do M. Muito bem. Agora, a próxima pergunta é: como é que eu defino essa distância no nosso contexto? Módulo. Perfeito. Por que é módulo? Porque tanto f de x como L estão sobre uma reta. E a distância entre pontos de uma reta é você pegar um valor, né? Pontos de uma reta são números, né? No nosso contexto aqui. Então, eu vou pegar um número e subtrair de outro. Tá? Se fosse num contexto mais amplo, se a gente estivesse falando num espaço que estuda-se em VGA, por exemplo, né? Que é o R3, aí essa distância aqui já não seria mais a diferença em módulo dos números. Aí teria que ser, né, uma formulazinha que é a raiz, aí subtrai as coordenadas ao quadrado e assim vai, né, que é a fórmula da distância entre dois pontos, que se vê em VGA, mas aqui não é esse contexto, é um contexto mais simples. Muito bem, então, essa parte aqui, eu posso dizer que isso é a mesma coisa, né? Se somente se do módulo do f de x para L e deixa eu aproveitar a expressão aqui.
e o módulo do g de x para m. Tá, agora o próximo passo é o seguinte. Perceba que essas diferenças de módulos são menores, respectivamente, que seus épsilons. Isso, a distância é sempre positiva. Aí a pergunta é, se eu somo esse módulo com esse módulo, ele vai ser menor ou maior do que a soma dos épsilons? Vai ser menor. Então isso significa... então isso aqui vai implicar que se eu somar aqui os módulos... copiar a expressão todinha e eu vou alterando. Se eu somar os módulos, vai ser menor que a soma dos épsilons. E ontem a gente viu que tinha algo que a gente poderia fazer com isso daqui, que foi uma pergunta que eu fiz a vocês. Deixa eu mostrar aqui no meu caderno. Foi isso aqui, ó. No caso, eu perguntei quem era maior, né? Será isso ou será isso? E, né, foi respondido que essa primeira parte aqui, né, no caso, o A mais B, ele é menor, né, no caso, o módulo da soma, ele é menor do que a soma dos módulos. Pode ser que seja igual, né, mas também pode ser que seja menor. Então, eu vou aplicar isso aqui, porque eu tenho uma soma de dois módulos. Então, isso significa que deixa eu pegar esse aqui. Significa que eu posso escrever isso daqui. O que eu fiz? Significa que a soma desses módulos aqui, desses dois, né, é maior do que isso daqui. Não é assim? Tá todo mundo acompanhando? Ok. Então, aqui eu vou só reagrupar, né? Vou reagrupar aqui embaixo. Esse módulo aqui, esse último, né, que a gente escreveu, ele é menor do que essa soma, e essa soma é menor do que a soma dos épsilons. A soma dos épsilons é maior do que qualquer um aqui à minha esquerda. Então, em particular, eu posso afirmar isso, né, que eu vou digitar agora. Eu posso afirmar que isso é menor que a soma dos épsilons. Aí, no caso, é só organizar a informação, né? Isso que eu escrevi aqui é a mesma coisa disso aqui.
Aqui no caso eu só fiz trocar de ordem, né? Vocês deram para perceber, acredito, né? Que deu para perceber que eu só fiz trocar de ordem. Então é a mesma coisa. Tá. Mas aí a pergunta é: a demonstração acabou? Deixa eu só organizar isso, né? Isso, por transitividade. Muito bem. Só um minutinho, deixa eu só organizar aqui. Aí já eu recapitulo. Não entendeu uma linha, tá? Eu vou explicar. No caso, essa linha aqui. Pediram para recapitular a partir de onde? Da última linha, no caso dessa linha, ou da antes dela? A terceira linha, tá, de baixo para cima, no caso essa daqui. É isso? É essa linha? Terceira de baixo para cima? Ok. Se eu fizer isso, eu também abraço a igualdade, né? Eu explico dessa terceira linha para baixo. Então, a ideia aqui é assim. Deixa eu ver. Sim. Essa expressão aqui, essa desigualdade, primeiro que a gente veio daqui, né? A gente foi desenvolvendo, né? Pegamos aqui quando o delta é o mínimo, f de x é próximo de L, ou seja, essa distância é menor do que ε1. G de x é próximo de m, ou seja, a distância é menor do que ε2. E a gente só fez escrever em módulo, né? Porque é o nosso contexto, né? Essa distância aqui é o módulo, e essa distância aqui também é o módulo. Muito bem. Daí, né, no caso que eu estou falando é isso, né? Essa distância é o módulo, que é a mesma coisa desse, e essa distância é a mesma coisa dessa daqui. Ok. Aí, o próximo passo foi, se eu somar esse módulo com esse, vai ser menor do que a soma desse epsilon com esse, que foi o que a gente escreveu aqui. Aí, o próximo passo foi aplicar essa regrinha aqui, ó, essa desigualdade, né, a gente aplicou essa desigualdade aqui. Então, perceba que aqui eu tenho essa diferença é como se fosse o meu A. Como se fosse esse Azinho aqui, ó. E a outra diferença que vem na sequência é como se fosse o B. Então, eu posso abrir aqui uma desigualdade, né? Escrever isso. Que foi justamente o que eu fiz aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo está exatamente aqui, ó. Mas a soma desses dois módulos é maior do que se eu colocar tudo dentro de um módulo só, né? Então, se vocês observarem, esse único módulo aqui tem justamente os dois elementos que tem dentro de cada módulo. E quando eu faço essa escrita, isso aqui é menor do que essa soma. E essa soma aqui eu só fiz organizar, né? Aí por transitividade, isso que está
destacado, ele é menor do que essa soma, automaticamente menor do que os épsilons. Então, ele é menor do que os épsilons. Ok, né? Que é tipo a escadinha, né? Aqui é o filho menor, aqui é o filho do meio, aqui é o filho maior. Então, o filho menor é menor do que o filho maior, né? Que é justamente o que eu só fiz copiar, né? Eu copiei esse que está destacado aqui embaixo. E que é menor do que epsilon, né? Essa igualdade aqui eu não preciso, né? Não, a igualdade só está trocada de ordem, né? A igualdade, esse L aparece aqui e o G aparece aqui, né? No caso, eu só fiz trocar de ordem. Porque essa igualdade, ela é essa igualdade aqui, né? Esse termo aqui. E esse aqui é a mesma coisa, mas eu troquei a ordem do G com o L aqui. Muito bem, aí depois eu... É só para dizer que é a mesma coisa. Aí eu... O próximo passo, né, foi organizar aqui, ó. Eu escrevi a soma das funções dentro dos parênteses, menos a soma dos seus respectivos limites, é menor do que a soma dos épsilons. Pergunta, qual é o próximo passo? Colocou como pergunta, né? Não tem. Na verdade é não tem, e a resposta é exatamente, não tem. Isso. Por quê? Porque quando eu escrevi essa soma aqui, é como se isso aqui fosse uma função só, a função soma. Isso significa que a distância dessa função soma, né, que eu estou subtraindo essa função soma dos limites, né, eu estou subtraindo, ele está sendo menor do que a soma dos épsilons. Como esses épsilons são coisas extremamente pequenas, então significa que essa soma aqui está próximo dessa soma. Aí o que isso significa? Né, que de fato, no caso termina a demonstração e eu estou provando, né, que quando x se aproxima do A, essa soma aqui do f de x com g de x, ele vai se aproximar dessa soma. Tranquilo nessa demonstração? Alguém ainda tem alguma dúvida nela? O que eu disse por último? Você quer esse aqui? Você quer tirar um print dessa? O que eu disse por último é o seguinte: esses dois limites acontecem e pela definição, onde foi que a gente chegou? Que essa soma está próximo dessa soma, né? A soma das funções está próximo desses dois valores. Então, isso significa que o limite dessa função aqui, quando o meu x se aproximar do A, né? O meu x está garantido que vai se aproximar do A, porque eu peguei um delta que é o mínimo desses dois. Então, esse x vai estar próximo do A. E nós chegamos que a soma das funções, né, quando x está se aproximando de A, ele vai estar próximo da soma dos seus limites respectivos. Aí eu só fiz reescrever como um limite, né? Deixa eu colocar aqui embaixo. Isso vai, né? Vou botar aqui. Portanto,
o limite quando x se aproximar do A, do f de x mais g de x vai ser igual a L mais M. Porque essa diferença está menor do que uma coisa insignificante, né? Que é isso daqui. Tranquilo? Ok. Vamos aqui. Muito bem, aí tem outras propriedades, né? A segunda propriedade é em relação à diferença. Aí, aqui no caderno, eu fiz uma observação, já que eu fiz a demonstração para soma. Então, a primeira propriedade segue a ideia da demonstração teorema da unicidade, que foi o que a gente fez. Tá? Aquilo que a gente fez é exatamente a mesma ideia. Para a gente observar a segunda propriedade, que é a diferença, basta observar o seguinte: imagine que eu tenho um limite, né, com x se aproximando de A, de duas funções, f de x mais h de x, como sendo L mais N. Por que isso acontece? Por causa da primeira propriedade. Né? O limite da soma é a soma dos limites. Agora eu vou considerar que esse h de x é menos g de x e vou considerar que esse n é menos m. Quando a gente fizer a substituição, aí a gente vai chegar nessa expressão aqui. Ou seja, eu demonstro usando a demonstração da primeira propriedade. E eu posso fazer isso porque a primeira propriedade é verdadeira. Isso que eu falei ficou claro para todo mundo? Ok. Agora vamos à terceira propriedade. A terceira propriedade, ele diz assim, né? Na verdade eu escrevi, né? Note que se eu pegar uma imagem f de x, né, para algum x, vezes outra imagem g de x, né, para o mesmo x, eu posso reescrever esse produto da maneira que eu escrevi. E por que eu posso fazer isso? Porque essa parte aqui é reescrita, né? Aí eu subtraí L vezes M, somei L vezes M. Somei G de X vezes L e subtraí G de X vezes L. Ou seja, aqui eu somei e tirei o mesmo elemento, né? Que é o L de M. E aqui eu somei e tirei o mesmo elemento. Ou seja, tudo isso aqui, toda essa conta, né? É o f de x vezes g de x. E o próximo passo que eu fiz foi agrupar. Se eu colocar esse g de x em evidência aqui, né, dessa linha, então vai ficar assim, g de x eu vou colocar em evidência. Eu sei que tem 3 g de x, mas eu vou agrupar o primeiro com o último. Agrupando o primeiro com o último, então dentro do parênteses vai ficar o f de x menos esse L aqui, tá? Que ele vai ser negativo. Porque o g de x que eu joguei para cá, ele é positivo, né? Ele é positivo aqui, né? E aqui a expressão é negativa. Se eu jogar o g de x positivo, então esse menos vai passar a ser do L. Então, ficou essa primeira
Primeira expressão. Aí a segunda eu vou colocar o L em evidência. Então, colocando o L em evidência, né? Está aqui, coloquei o L em evidência. Então, dentro do parênteses vai ficar G de X, que é esse. E a mesma coisa, né? Que eu tinha feito para esse primeiro, né? Eu vou colocar esse aqui. Então, o menos não ficou para o L, né? Vai ficar para o M. Ficou aqui para o M. E eu fazendo isso, vai sobrar esse LM aqui. Ó. Então, pergunta, por que eu somei e tirei, né? Esse é um artifício que a gente normalmente utiliza quando quer demonstrar algo, né? Você somar zero, você não tem problema nenhum, não tem alteração nenhuma. Sendo que a partir do momento que eu posso somar zero, eu posso somar de várias formas. E essa é uma maneira que eu posso somar sem mudar, sem alterar nada. E a razão é essa, né? Deixa eu só mostrar. Eu quero provar que o limite do produto, né, que é a terceira propriedade, é o produto dos limites. Então, quando eu fiz joguei esses elementos, o meu interesse é que aparecesse o L vezes M, né? Já que ele é o que eu quero provar, tá? Eu quero que esse limite dê esse produto e eu tenho que fazer ele aparecer, né? E eu fiz ele aparecer, né? Inicialmente eu tirei ele e joguei ele, ou seja, ele apareceu e no caso ele foi inserido na expressão. Esse aqui, eu inseri o G e o L, a razão disso é porque na hora que eu coloco as coisas em evidência, tem que aparecer o f de x menos L e tem que aparecer o g de x menos M. Só relembrando, essa demonstração que a gente está fazendo é considerando que o limite de f de x é L, né? Quando x se aproxima do A, e o limite de g de x é M, também quando x se aproxima do A. Então, isso aqui é como se fosse uma dica, né, para a demonstração desse caso. Aí, depois disso, então, a gente tem que pensar qual seria o próximo passo, né? Então, deixa eu utilizar aqui novamente o editor. Então, deixa eu só... Nós fizemos isso, né? F de x vezes g de x. E nós chegamos nessa expressão aqui. Tá, g de x e o L em evidência. Okay. Então, g de x... Não foi assim? Aí, qual é o próximo passo? O próximo passo é aplicar o limite. Então, vamos aplicar o limite aqui. Vou aplicar o limite. X se aproximando do A. Ok. Muito bem.
Aí a primeira propriedade que a gente viu foi o seguinte. Aqui vai ficar o limite de várias somas, né? Eu vou diferenciar esse separador. Pronto, eu vou aplicar o limite nesse colchete, né? E dentro do colchete tem somas. Aí o limite da soma a gente viu pela primeira propriedade. O limite da soma vai ser a soma dos limites. Então vamos aplicar isso. Então isso aqui vai ficar limite mais limite no próximo, né? Tudo bem, tá tranquilo até aí, tudo que eu estou fazendo, ou ainda tem algum passo obscuro? Se quebrar a linha após as igualdades é melhor. No caso, escrever... Deixa eu ver... É assim que você está falando? Assim? A primeira linha foi usada alguma propriedade. No caso, essa linha aqui... Não, essa aqui não foi usada nenhuma propriedade. Essa daqui é uma igualdade observável, né? Deixa eu só mostrar aqui novamente. Todo mundo percebe, né, que essa primeira linha aqui, ela é verdadeira, né? Isso aqui vai ser igual, independente da função e dos L's, né? Porque aqui é zero, né? E aqui também dá zero, né? Que eu estou somando e subtraindo o mesmo cara. Então, essas duas coisas são idênticas. É como eu falei, né? Às vezes a demonstração, né? Você tem que somar zero, mas de uma maneira que você consiga inserir o que você quer que apareça, né? No caso, o que eu quero que apareça, né? O LM. Por que eu quero que apareça o LM? Porque nós queremos provar
que o limite do produto da LM. Então, eu tenho que arrumar uma maneira dele aparecer na demonstração. E uma maneira dele aparecer, né, eu jogando ele assim, dessa forma, porque ele aparece. Sendo que aí eu vou precisar agrupar esses termos, né? E se vocês olharem bem, eu agrupei de tal maneira que ele ficou sozinho aqui, ó. Mas é por aí o caminho. É por aí o caminho. É exatamente, esse é o caminho. Pronto, o Arthur, é, o que ele falou aí é mais ou menos a sacada da demonstração. Essa linha aqui que está destacado, se a gente observar como o f de x está se aproximando do L, então significa que se eu aplicar o limite aqui, isso tem que ir para zero, né? Não sei se todo mundo consegue perceber isso. Da mesma forma, o g de x para m, né? Se eu fizer isso, né, se eu aplicar o limite aqui, caso esses dois limites aqui, esse limite e esse, a tendência deles dois irem para zero, né? Esse aqui e esse. E quando os dois vai para zero, aí o limite de uma constante, como não tem x aqui na minha expressão, ele tem que ser ela própria. Aí o limite do produto, né, que é essa parte aqui, vai se tornar exatamente o Ln. Não sei se deu para visualizar o caminho, né, da coisa. Bom, para a coisa ficar bem redonda, né, porque essa é a ideia, é preciso estabelecer dois lemas. Um lema. O que é um lema? Um lema é um suporte para um teorema. Então vamos chamar aqui lema 1, e o lema 1 diz assim: se o limite quando x vai para de f de x é um certo L, né, que é o que a gente já está considerando, então o que eu posso dizer disso aqui? Se esse primeiro limite é verdade, quanto dá esse limite aqui? Aí a resposta é zero. Professor, eu não consigo enxergar esse primeiro lema. Bom, a ideia desse primeiro lema é o seguinte, eu não sei se eu tenho ele aqui em cima. Eu tenho indiretamente. Deixa eu reescrever aqui. Bom, a primeira escrita, né, do caso desse carinha aqui, é isso que eu coloquei aqui, né? No caso, não preciso nem diferenciar os épsilons e deltas, porque eu não tenho duas expressões, eu tenho uma só. Sendo que eu vou escrever diferente o que é a distância do x para o a? É o módulo esse módulo aqui, né? E essa distância aqui do f de x para o L então a sacada aqui é o seguinte:
subtrair L de ambos os lados. É, tipo isso. É, mais ou menos, esse é... Não pode subtrair assim ao pé da letra porque é limite, né? Então a gente está trabalhando com aproximações. Se a gente tivesse valores exatos, então a gente faria tranquilamente essa pergunta que você fez. Mas aqui, repito, né, a gente está fazendo um valor se aproximar e está vendo o que está acontecendo com o outro. Mas o intuito é nesse sentido. Eu não sei se vocês observam, mas essa definição que eu escrevi aqui tem uma coisa muito sutil que eu posso fazer que não faz diferença nenhuma, que é isso. Deixa eu colocar isso aqui embaixo. Muito bem. Como é que estava antes isso, né? Estava sem esse zero aqui. Ó. A partir do momento que eu subtraí zero, fez alguma diferença nessa expressão aqui? Isso aqui continua sendo a distância do f de x para L? A resposta é sim, né? Aqui não alterou nada. Sendo que a partir do momento que eu escrevo nesse formato, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a função f de x menos L, né, quando eu subtraio do zero, é a distância dessa diferença para zero. Continua sendo menor do que epsilon. Ou seja, essa escrita aqui, ela tem correlação com essa escrita aqui. Ó. Não sei se vocês conseguem perceber. Foi uma diferença muito sutil, né? A primeira definição era simplesmente módulo de f de x menos L, menor do que epsilon. E agora eu fiz o seguinte, eu abri um parênteses aqui e subtraí o zero. Ou seja, é a distância disso para o zero. O que isso significa? Que essa diferença se aproxima do zero. Que é o que está dito aqui no limite, né? Essa diferença aqui, ele se aproxima do zero. Essa é a ideia, né? E visualizando esse lema e aplicando aqui, essa diferença vai para zero e essa diferença vai para zero, né? No limite. Então significa que o limite do produto vai dar só esse limite aqui, ó. E o limite do LM é o próprio LM, né? Então isso aqui vai ser igual a LM. Portanto, esse limite aqui é igual a LM. Eu teria que ainda considerar outro lema, mas para a demonstração não ficar muito densa, eu não resolvi exibir. Mas outro lema seria assim, esse limite é o produto de uma função por outra coisa que está indo para zero. Né? Que é isso aqui está indo para zero. Isso vai para zero também. Vou considerar essa informação como sendo verdadeira. E tá, aí com isso, né, com essa demonstração que eu acabei de exibir para vocês, a gente mostra que o limite do produto é o produto dos limites. E, consequentemente, da mesma maneira que eu fiz uma simples manobra da soma para a diferença, eu posso também fazer uma simples manobra do produto para a divisão, né? Que é o que eu faço na próxima demonstração, né? Que eu coloco aqui como observação. Muito bem, é quase a mesma ideia do que eu tinha feito anteriormente.
o limite do produto, né, é o produto dos limites. Suponha que esse h de x está indo para n, tá? E o f de x está indo para L, né, que é uma das premissas dessas propriedades. Muito bem, se eu considerar que o h de x é 1 sobre g de x e o n é 1 sobre m, onde esse m não é zero, aí acabou-se, né? Aqui vai ficar f de x vezes h de x é 1 sobre g, ou seja, vai ficar f de x sobre g de x, e aqui no limite vai ficar o L sobre M, né? Que vai dar exatamente essa expressão aqui essa expressão aqui. Com isso, a gente provou as 4 propriedades básicas, né? O limite da soma é a soma dos limites, limite da diferença é a diferença dos limites, limite do produto é o produto dos limites e o limite do quociente é o quociente dos limites. E isso vai nos ajudar, né, a resolver alguns exemplos, né? Tá. Aí aqui eu coloquei alguns casos também que é considerado como propriedade, mas que é consequência dessas 4 propriedades básicas. A primeira propriedade é o limite da constante, né, que a gente inclusive já comentou isso. Tá, eu repito já. Repito já o 4. O 4 é o seguinte. Eu vou fazer aqui, tá? Bom, a gente provou, né? Fez essa demonstração há pouco do limite do produto. Sendo que aqui eu vou considerar que o h de x é n. Aí, se eu fizer o seguinte, ó, se h de x é a função 1 sobre g, tá? Eu posso fazer essa consideração. E vou considerar que o n é 1 sobre m. Só tendo cuidado, né, de fazer essas considerações, porque o g de x não pode ser zero, né? Esse x aí, quando se aproximar de A, esse g de x não pode ir para zero, e o m não pode ser zero, né? Então, deixa eu só escrever isso, essas duas coisas, g de x e m não nulos, né? Eu vou escrever assim, não são zeros. Tá, e se eu substituir, aí acabou-se, né? Que quem é o h de x? É 1 sobre g de x. Então, quando eu faço essa troca, aí vai dar exatamente isso aqui, ó. Vai ficar f de x sobre g de x. E... não, aqui não. Se eu trocar o n por m, 1 sobre m, desculpe, aí vai dar exatamente isso daqui. Então, utilizando o produto, a gente provou o quociente. Tá? Não sei se ficou mais tranquilo, assim, né? Deu para visualizar. Deu para... ótimo. O que indiretamente, o que eu quis dizer, né, com essas demonstrações é o seguinte: se você provar a soma, você tem a diferença. Se você prova o produto, então você tem o quociente, né? Porque elas são operações inversas, praticamente quando você tem uma, você tem a outra. Tá um pouco confusa do produto, né? Ok, deixa eu voltar aqui. A do produto ficou bem... tá aqui, né?
Você entendeu essa soma aqui que eu escrevi inicialmente? Ficou claro esse produto aí que está destacado? Que a base dessa demonstração é esse produto. Aí, o que foi que nós fizemos, né? Assim, falando os passos inicialmente. Considerando que essa soma ela é verídica, né? Ela é verdadeira, independente de quem é G, de quem é F, de quem é L, de quem é M, nós aplicamos o limite dos dois lados, né? Porque é uma igualdade e é uma propriedade das igualdades, né? O que eu aplicar de um lado, eu tenho que aplicar do outro lado, dos dois lados. Então eu apliquei aqui, eu apliquei o limite, né, para esse produto e apliquei o limite, né, para essa combinação aqui. Primeira propriedade, diz que o limite da soma é a soma dos limites, então eu separei, né? Então vai ser esse limite, mais esse limite, mais esse limite, né, que está escrito aqui. É o primeiro limite aqui, né, que é quando eu apliquei o limite nesse, mais o limite desse, que está aqui, mais esse limite, né, o do LM. Muito bem. Aí aqui eu abri um lema, né, para dizer o seguinte: se eu aplicar o limite aqui nesse termo, vai dar zero, né, que eu estou considerando que o f de x está indo para L. Então esse termo aqui vai zerar. E o g de x está indo para M. Se eu aplicar o mesmo limite aqui, né, o g de x, o f de x vai para L e o g de x vai para M. Consequentemente, o limite na diferença vai para zero também. Então esse termo vai para zero. Então, o que sobrou? Sobrou só o LM. Então, quem é o limite do produto, né? O limite do produto é LM. Tá? Essa seria a ideia grosseira. A ideia da demonstração nesse caso é essa, né? Aí, como eu falei, o suporte dessa demonstração é esse lema, né? Que se F vai para L, a diferença vai para zero, né? Aí, no caso, essas duas partes garantem, né? Muito bem. Tá, então a primeira propriedade, né, o limite da constante é a própria constante, né? Isso é bem fácil de provar. Não vou nem fazer aqui, tá? Mas é facilmente encontrável e de fato o x está se aproximando de A, aqui não tem x, né? Então ele só pode ser o próprio, né? É uma razão intuitiva. A propriedade, o exemplo I, desculpe. O exemplo I, se eu considerar esse C como sendo g de x, né? E pelo item H, o g de x sendo C, ele está indo para o próprio C, né? Então, o meu g de x, quando eu aplicar o limite, está indo para o próprio C, né? Então, esse exemplo I, ele é uma compilação, né, desse caso com essa propriedade, né? Com a propriedade do P3, né? Se eu juntar essas duas, eu tenho essa como consequência. E o J também é uma consequência do P3, né? Porque se eu trocar esse G por F, aqui vai ser LL, né? Vai ser L ao quadrado. Então, consequentemente, se eu sair juntando vários Fs aqui de produto, né? Eu vou ter a potência dos Fs. Só do seu limite, desculpe. Só repetindo o que eu disse, né? Eu sei que esse limite acontece. Vou colocar lá embaixo. Eu sei que esse limite acontece, tá? E se eu trocar o f de x, desculpe, se eu trocar o g de x por f, então o meu limite aqui vai ser L, né? Vai ser L vezes L, tá? Que no caso é
L ao quadrado. Tá, então isso significa que se eu juntar mais um F aqui, então aqui vai aparecer mais um L, e aqui vai ser L ao cubo. Por aí vai. Aí a extensão dessa informação que eu falei está aqui, né? Se for vários F's, né? Se for F elevado a N, isso vai ser L elevado a N, tá? Que é uma consequência do P3 também. Muito bem, então todos esses que eu falei, né, eles têm mais caráter teórico, né? Esses exemplos, né? Então, essa parte todinha que eu falei, né, tudo a teoria do limite, de forma geral, ela se resume a tudo que eu falei aqui, né? O limite, ele pode ser reescrito, né? Essa é a definição que se usa. Se a gente quiser demonstrar, a base é usar essa informação, né, que está destacado. Se o limite você encontrar um único valor, então não vai ter outro, né? Então você não precisa se preocupar se qual o melhor valor, porque no limite é único, né, para cada função e para cada ponto, né, se existir o limite. E a gente viu essas quatro propriedades, né, o limite da soma dos limites, da diferença a diferença e assim vai. Ok, vamos agora para os exemplos práticos, né. Eu coloquei aqui do item K ao item P, são quatro exemplos práticos. A gente vai até 12h30, né? Aqui no meu computador, não sei se vocês estão vendo, já é 12h27. Bom, então, esses exemplos é bom ver com calma. Eu só quero saber se o que eu falei hoje ainda tem dúvida. Eu vou deixar para fazer esses exemplos práticos, né? Agora a gente vai aplicar essa parte teórica todinha que a gente viu, tá? Eu vou deixar para o encontro da noite, né? A gente viu, a gente vai ver, na verdade, essa parte prática, né? Esses exemplos práticos à noite.